Abra lá em Jeremias para nós, 25:11. Pode colocar para nós aqui, irmão Gabriel, por favor. Jeremias? Apresentação 12. Jeremias 25:11. Jeremias 25:11. Veja o que acontece. Daniel está aí com os seus 84, 86 anos. Olha só o que vai acontecer. Deixa eu ver na câmera aqui. Jeremias 25:11. Vamos lá. 25:11. Isto. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70. Ele leu isso aí. Ele Tá. leu isso aí. Então, peraí, se é 70 anos, ele começou a fazer a matemática, né? Se é 70 anos, eu já estou com 84, ou que seja, com 86, nós estamos chegando no final. Lê o versículo, o capítulo 29:10 para nós ainda. Tá aqui, ó. De Jeremias? Pode ler lá, 29:10, Jeremias. 29:10, pode ler. 29:10. Isso. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados os 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Olha aí, ele leu isso aí, Daniel leu isso aí, com 84, 86 anos. Ele pega o rolo de pergaminho do livro do profeta Jeremias, ele vai ler. E aí a apresentação seguinte, 14 para nós, 14 não, a 13, né? A 13 para nós. Daniel, após ler o livro do profeta Jeremias, que o tempo do cativeiro estava se findando, botou ali já? Tá lá. Se findando, aplicou seu coração a buscar a Deus com oração, rogos, jejum, sacos e cinzas, né? Pode mudar para nós novamente a apresentação seguinte ali, a 14, pode colocar ali. Lê Daniel 9 para nós, Daniel 9:3. Mas é muito texto, texto é muito grande para nós ler isso ali. Do 3 ao 20, né? É muito, muito grande, vamos ficar aqui lendo, você pode ler em casa, tá? Daniel 3-20. Mas leia o que está na apresentação ali, pastor James. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Então veja bem, ele lê no livro do profeta Jeremias, certo? Que o tempo do cativeiro deles estava terminando, pastor James. Tá. Certo? Ele leu lá, opa, tá terminando. Eu tô com 84, vamos lá, 86 anos. E aí quando ele leu isso aí, a Bíblia diz que ele foi buscar a Deus, ele foi orar ao Senhor. Um hábito judeu, questão, sinal de humilhação, jogar cinza sobre a cabeça e se vestir com um pano de linho humilde, né? Ele se vestiu lá, certo? E foi buscar a Deus. Tá? Daniel capítulo 9, versículo 3-20, está escrito aí. Ele faz essa oração. Tem muitas pessoas, deixa eu abrir um parênteses aqui, tem muitas pessoas que ficam se limitando na oração do Pai Nosso, né? Sim. Porque Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus deu um modelo, certo? Como que nós deveríamos nos apresentar a Deus em oração. Ele não deu aquilo ali para ser feito uma reza, pastor. Sim. Tá entendendo? Ele não deu aqui para ser feito uma reza, para a pessoa falar exatamente como está ali. Né? E algumas pessoas, mas eu queria aprender a orar. Então leia o capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 20, você vai ver a oração de Daniel. Oração linda, maravilhosa, gloriosa. Ele fala com Deus, né? Capítulo 9, versículo 3 ao 20. Então, só para você entender que oração é as expressões voluntárias, sinceras, verdadeiras, do profundo da alma e do coração da pessoa diante de Deus. Foi isso que Daniel fez. Ele está orando a Deus, certo? Veja o versículo 9, capítulo 9, 21. 21 e 22 agora, pastor, aí. Então vamos lá. Capítulo 9, 21 e 22. Pode colocar a apresentação para nós seguinte ali, o Gabriel, por favor. Acho que é a 15. É a 15. A 15. Estando eu 21, né? 9, 21 e 22. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Agora saí para fazer-te entender. Agora saí, tem um acento mesmo ali. Agora saí para fazer-te entender o sentido. Presta atenção. Pode ler. 23? No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Ou seja, quando tu colocou teu coração a buscar a Deus, quando tu se vestiu de pano de saco lá, se jogou cinza na cabeça, sinal de humilhação, e buscou a Deus mesmo,
Deus deu ordem para eu trazer a mensagem. Deus deu ordem para que eu viesse falar contigo. Mas vai lendo lá, vai lá. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aí Gabriel fala assim para Daniel, ó Daniel, tá aqui a mensagem para você, toma bem sentido no que eu tô te dizendo, presta atenção no que eu tô te dizendo, e olha bem a visão, olha a revelação, olha bem a revelação, é isso que Daniel recebe do anjo Gabriel. E aí, pode ler o 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Antes, porém, dessa divisão que o anjo Gabriel faz para Daniel sobre 7 semanas e 62 semanas, ele vai falar, ele vai dar um geralzão aqui de quanto tempo seria isso. Leu 24. No 24. Leu 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Agora preste bem atenção, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está ali. Vou aqui narrar para você entender. Daniel se coloca em oração. Se humilha na presença de Deus, começa a clamar e buscar. Por que Daniel está orando, pastor Jamerson? Porque ele leu no livro do profeta Jeremias que o tempo do cativeiro estava se finando, certo? Tá. Eu estou com 84, ou seja, 86 anos. Jeremias disse que é 70 anos de cativeiro. Então estamos aqui no final do cativeiro, estamos indo de volta para casa, estamos retornando. Daniel então vai orar a Deus, vai buscar a Deus para que Deus dê a ele a orientação de como seria esse retorno. Como que isso iria acontecer? Lembrando que Daniel aqui, ele já teve a revelação no capítulo 2 da estátua. Certo. Ele sabe dos impérios mundiais, certo? Da pedra cortada sem mão. Ele sabe dos animais, certo? Do leão, do urso, do leopardo com 4 asas e 4 cabeças, do dragão, ele sabe. Sabe tudo isso aí. Sabe dos impérios que viram pela frente, tá? Mas ele está mais preocupado agora com o quê? Com o tempo do cativeiro que está se finando, porque é 70 anos. Ele vai buscar Deus, vai orar ao Senhor, vai clamar a Deus. E Deus, então, aparece para ele através do anjo Gabriel, né? Certo. Ele diz, ó, desde que começaste a buscar a face de Deus, aí saiu a ordem para ti. Eu vim aqui para te trazer a visão. Entende bem? Presta atenção no que eu estou te dizendo. Parafraseando aqui, tá? Sim. Presta atenção bem no que eu estou te falando aqui, ó. 70 semanas. O Gabriel vai falar assim. 70, viu, Gabriel? Gabriel, irmão aqui, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, determinada. Ou seja, vai acontecer. Determinada é isso que vai acontecer. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí ele vai dizer assim, é como se falasse assim, ó, pastor Jamerson. Ô Daniel, tu sabe por que as 70 semanas aí? Tem um propósito, essas 70 semanas aí não é uma matemática jogada ao vento assim. Uhum. Ela tem um propósito. Bota pra mim na apresentação lá Aí, tá lá já. Tá lá? Não, a outra pra frente. Aí, deixa aí. Eu quero pedir pro pastor Jamerson ler pra nós ali. Esse versículo 24 que o senhor leu do capítulo 9, tá? Esses propósitos das 70 semanas estão ali, ó. Pode ler, pastor Jamerson. Primeiro. O propósito das 70 semanas é para fazer cumprir 7 promessas de Deus a Israel. Isto. Primeira, extinguir a transgressão. O que é extinguir a transgressão? Violação da lei, certo? Certo. Violação da lei. Quando vai acontecer isso? Presta atenção agora, você. O pastor falou que ia falar sobre a razão que ele crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então preste bem atenção, você vai entender por que eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Vamos lá. Então, extinguir a transgressão. São promessas que Deus fez para Daniel, certo? Que dentro dessas 70 semanas, certo? Dentro dessas 70 semanas, iria acontecer essas bênçãos aqui, ó. Primeiro, extinguir a transgressão. O que é extinguir a transgressão? A violação da lei. Quando vai acontecer isso? Acontecerá na última semana. Tá ali, né, pastor Jamerson? Sim. Qual é o segundo? Dar fim aos pecados. O que é isso? Tirar o erro do povo contra Deus. Aí, acontecerá quando? Na última semana. Na última semana. Antes ou seja, da inauguração do reino milenar de Cristo. Os 7 anos. Exatamente. Os 7 anos. A última semana. Presta atenção.
Primeiro ponto, extinguir a transgressão, acontecerá na última semana, ou seja, nos últimos 7 anos. Segundo, dar fim aos pecados, acontecer quando? Na última semana. O senhor está entendendo, pastor James? Sim. São 70 semanas. A última semana vai acontecer isso aqui. O que mais, pastor? Próximo slide lá. Isso. Expiar a iniquidade. O que é isso? A desobediência, insubordinação, injustiça. É isso aí. Isso acontecerá na última Na semana. última semana. Porque João 1:11 diz, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, não quiseram aceitar. A desobediência. Desobediência, não quiseram obedecer. Insubordinação, Insubordinação, certo? Certo. Então, essa desobediência, essa insubordinação, essa injustiça vai ser expiada, certo? Quando vai acontecer isso? Na última semana. 4. Trazer justiça eterna. Pode ler, pastor. Essa justiça eterna foi anunciada com a pregação de João Batista e seguiu sendo divulgada por Jesus e terá o seu cumprimento na última semana, quando será pregado o evangelho do reino pelas 2 testemunhas e pelos 144.000. Exato. Lembrando que hoje pregamos o evangelho da graça. Lê para nós Atos 20, pastor, porque tem pessoas que não creem, não, porque é o evangelho do reino. Não, nós estamos vivendo a aplicação do evangelho do reino quanto às leis do reino para a igreja. Entenda isso aqui. Nós vivemos as cartas doutrinárias que nós temos no Novo Testamento, claro, elas são aplicáveis dentro do conceito do ensinamento de Jesus para a igreja. Mas ele terá o seu ápice, assim, terá o seu contexto pleno, vai ser no reino milenar de Cristo, tá? Mas vamos lá. Estamos agora pregando o quê? 20 e 24. Mas 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Muito bem. Então hoje estamos pregando e vivenciando o evangelho da graça. Da graça, certo? João Batista apareceu pregando o evangelho do reino, Jesus apareceu pregando o evangelho do reino. Nós desfrutamos do evangelho do reino, sim ou não? Sim, desfrutamos do evangelho. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus fala do evangelho do reino, são as leis do novo reino, certo? E glória a Deus, né? Glória a Deus que vivenciamos o evangelho do reino, mas nós estamos vivendo o evangelho da graça hoje, tá bem? Muito bem, 4 pontos. Trazer a justiça eterna, vai acontecer na última semana. Próximo. Selar a visão. Acontecerá quando Deus restaurar para Israel o reino, ao implantar o milênio. Lê Atos 1 e 6. Nós não vamos ler todos os versículos aqui, meus irmãos e meus amigos. Você vai ter aqui para você acompanhar, você pode pausar, ir lá na Bíblia, procurar, estudar, ler e tal, certo? Mas não vamos ler tudo porque senão nós vamos ficar aqui amanhecendo aqui, tá? Mas lá, lê Atos 1 e 16. Selar a visão. Acontecerá quando Deus restaurar para Israel o reino. Atos 1 e 6. Ao implantar o milênio, é claro, né? Atos 1 e 6. 1 e 6. Embaixo. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha aí a pergunta deles. E aí Jesus diz o quê? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tá aí. Que vai acontecer isso aí no milênio. Tá bem? E eles perguntaram, nesse tempo tu vai estabelecer, tu vai implantar o reino, né? E aí Jesus disse, não pertence a você saber o tempo e as estações, quanto o Pai determinou por si próprio quando isso vai acontecer, tá bem? Então, selar a visão, tá? Sexto. Selar a profecia. Selar é você, digamos, chancelar, é você, Uhum. né, dar, digamos assim, não, vai acontecer. Aquilo não tem como voltar atrás. Tá? Sim, a gente falou do selo do Espírito Santo, Exatamente, do anel lá, das madeireiras. Tá garantido, tá garantido. Selar a profecia. Refere-se ao cumprimento cabal desta profecia das 70 semanas. Então, se cumprir toda ela. Isso, quando tudo se cumprir... Tá selada a profecia. Tá selada a profecia. Tá. Sétimo. Lembrando que a gente está falando aí do propósito, né? Das 70 semanas para fazer cumprir as 7 promessas. Quando Gabriel disse para Daniel, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ele não para ali, ele se para, né? Olha a preposição para, da ideia de objetividade, né? Uhum. Da ideia de objetividade. Para, então essas 70 semanas aí tem uma finalidade, tem uma razão de acontecer. E vai acontecer, nessas 70 semanas vai acontecer, aí ele numera aqui 7 bênçãos para Israel. Profecias ali, Profecia, tá?
O sétimo? E a sétima é ungir o Santo dos Santos, que aconteceu quando Cristo entrou no templo. Depois de 5 séculos e 16 anos antes de Cristo, se manifestaram ao mundo. Quando Herodes começou a reconstruir o templo de Zorobabel, ele levou 46 anos para deixar pronto. É isso aí. E tornará a acontecer no fim da última semana.